Oi, medrosos, eu sou Andréia Broio Oi, medrosos, eu sou o Michael Gomes. e este é o Mentes e Medos. E antes de começar, já se inscreva no nosso canal do YouTube Mentes e Medos e também nos siga nas redes sociais, o link está na descrição. E se você quiser compartilhar o seu relato com a gente, pode mandar no nosso e-mail mentesemedos@gmail.com para apoiar nosso projeto com qualquer valor pelo Pix no e-mail mentesemedos@gmail.com. E qual que é o nosso tema de hoje, Má? Krampus, o demônio do Natal. Krampus é uma história muito interessante, é uma lenda, é um mito, e hoje em dia a gente acaba ouvindo falar bem dele por causa do entretenimento, do cinema, tem filmes já que conta a história deles, então ele tá começando a se popularizar um pouco mais aqui no Brasil. Mas a história dele é bem antiga e é uma história bem interessante e macabra também. Bom, Krampus é uma criatura meio cabra, meio demônio, que ajuda o Noel a lidar com as crianças malcriadas. De acordo com o folclore europeu, enquanto Papai Noel dá bons presentes e alegria para as crianças, Krampus persegue os maus com chicotes e correntes. Bípede com os pelos pretos ou marrons, patas e chifres de bode, Krampus é uma figura realmente assustadora que surgiu no folclore dos Alpes austríacos, alemães e suíços. Diferentemente do Grinch, ele não é apenas um ser que não gosta das festividades natalinas, mas uma criatura maligna que vem para ensinar uma lição para as crianças malcriadas. Bom, Krampus, cujo nome derivado da palavra alemã Krampen significa garra, é dito ser filho de Hela, a deusa dos mortos na mitologia nórdica. Essa criatura também possui características em comum com outras criaturas assustadoras da mitologia grega, como sátiros e faunos. A lenda faz parte da tradição de Natal de séculos na Áustria, onde as comemorações de Natal começam no início de dezembro. Nessa cultura, Krampus é tão importante quanto o próprio Papai Noel. De acordo com o folclore, se uma criança se comportasse bem, Krampus iria até a sua casa na noite anterior a 6 de dezembro, conhecido como Krampusnacht, para punir as crianças más. A criatura era conhecida por chicotear as crianças com varas de videiro e jogá-las dentro de uma cesta para levá-las ao inferno por um ano. Os pais usam a história de Krampus para ameaçar os filhos durante todo o ano e fazem com que a assustadora criatura realmente apareça em suas casas se as crianças não respeitarem as ameaças. Então, quando o Papai Noel aparece junto com o seu demônio ajudante, ele começa a ler uma lista de cada malcriação que o filho cometeu durante o ano. Enquanto isso, as crianças tremem de terror sob o olhar atento de Krampus. A história dessa criatura se espalhou por outros países europeus, onde ele é conhecido por diferentes nomes. Embora não seja confirmado, muitos acreditam que essa tradição tenha começado quando os mouros invadiram as cidades europeias, sequestrando os locais e vendendo-os para a escravidão. Muito interessante, né? Mas você conhecia? Sim, eu tive contato com o Krampus, assim, através de imagens que eu via de pinturas feitas muito tempo, centenas de anos atrás, daquela criatura escura assim, com chifres, dentes pontudos. É aquele estereotipo de demônio mesmo, sabe? Que a Sim. gente pensa. E quando Muito parecido criança. com bode, assim, né? Você É, consegue ter essa similaridade. e pondo crianças numa sacola, assim, ou fazendo tortura com crianças. É umas imagens bem bizarras, assim. Se você pesquisar no Google, você vê bastante dessas pinturas que existem com Krampus. E ele é uma coisa assim, ele é uma força meio que aquela do Yin e Yang, sabe? Que tem o São Uhum. Nicolau, né? Que ele é tipo o oposto, né? Que é o Papai Noel, aquele senhor bonzinho, tudo. E tem o Krampus, que é totalmente o contrário, né? Que só faz. Ele pune e faz as maldades, né, dele aí.
ao Não só decorrer. ele, né? Porque você vê que os pais também dão uma traumatizada legal nos filhos, né? Porque os europeus, eles têm esse hábito, né, das pessoas se fantasiarem nas ruas e saírem andando assim, assustando mesmo. Aí eles se fantasiam para isso. Que é interessante e bizarro, né? No mínimo. É uma coisa que eu vejo assim, é uma coisa tão forte que sobreviveu durante centenas de séculos, né? Que até hoje existe com a cultura pop, sejam filmes ou histórias sobre, que se mantém vivo, né? E tem todo esse lado pagão também, né? Que você pode levar em conta que na Europa antiga tinha muito disso, né? Ah, sim. A gente sempre nunca para pensar, né, as pessoas assim que vai aqui, a gente tem uma ideia muito cristã, né? Por mais que o país seja laico, mas as pessoas são extremamente religiosas aqui no Brasil. E nessa parte, vai do leste europeu, uns pedaços da Europa, tinha muito, ainda hoje questões pagãs e eles comemoram, eles mantiveram isso. E assim, alguns europeus que vieram para cá, mais na região sul, acabaram até adquirindo, mas não com tanta força. Eu acho que acabou pegando mais força agora nos últimos anos do que mais do que nunca, eu diria, sabe? Sim, é uma coisa muito interessante, assim, apesar de ser bem macabro, né? Toda Sinistro, é. isso que ronda o Krampus. E falando um pouco sobre a aparência dele, existem muitas variações, mas a maioria compartilha algumas características físicas comuns. Esse demônio é descrito como uma criatura peluda, geralmente marrom ou preta, com chifres de cabras, dentes pontiagudos e uma língua comprida. Ele também carrega correntes e varas para bater nas crianças. A lenda diz que essas correntes simbolizam uma ligação com o diabo da igreja cristã, e os ramos de bidoeiro são provenientes de antigos ritos de iniciação pagãos. E as origens e semelhanças dele com o diabo, não existe um consenso quanto às origens de Krampus. Alguns historiadores defendem que ela data de tradições alpinas pré-cristãs, assim como as festividades de São Nicolau, porém há aqueles que percebem associações mais recentes à lenda. A figura de São Nicolau se popularizou na Alemanha por volta do século XI. Figuras diabólicas mascaradas causando caos nas vilas são conhecidas no país desde o século XVI, que apareciam em encenações religiosas. Krampus se manteve firme no imaginário popular e lá pelo século XVII sua figura foi incorporada às celebrações natalinas, colocando lado a lado com São Nicolau. Algumas comunidades austríacas acreditam que Krampus se originou de uma entidade sobrenatural pagã que era associada à imagem do diabo cristão. As comparações do monstro com o diabo são válidas. Krampus é descrito carregando correntes que dizem simbolizar sua ligação com o diabo do cristianismo. Nas representações que ele carrega um cesto ou um saco, o monstro utiliza para transportar crianças malvadas ao inferno. Para acalmá-lo, precisa oferecer schnapps, uma aguardente da região.
É impressionante como essas entidades adoram como a gente deu uma oferenda para eles, né? E assim, é sempre um fumo, uma cachaça, uma coisa do tipo, né? Eu acho que isso não muda em lugar nenhum do mundo. E realmente, ele é bem macabro, eu acho que acaba facilitando muito associar a imagem diabólica do demônio cristão, porque, né, já se criou toda essa atmosfera em cima. Então, assim, não tem. Ainda tem essa questão dele meio que punir, dele ir atrás, dele ser aquele opressor que, né, vai e te leva pro inferno. Então, assim, realmente a atmosfera dele é bem carregada nesse sentido. E o Krampus, né, ele tem essa ideia dele aparecer à noite, que é a Krampusnacht, ou a Noite Krampus, que é uma noite antiga na tradição austríaca, que também é celebrada na Alemanha, na Hungria, na Eslovênia e na República Tcheca, onde o São Nicolau, que seria, né, o nosso Papai Noel, vem para a cidade trazendo consigo vários demônios junto com ele na lenda. Nessa lenda em específico, né, gente? Bom, a maioria das cidades alpinas possui um Krampuslauf anual, ou Corrida do Krampus, um desfile que geralmente ocorre no dia 5 de dezembro, a noite anterior à festa de São Nicolau. Nessa festa, qualquer um pode se vestir de Krampus e as máscaras usadas são feitas de madeira, tipicamente artesanais e absolutamente aterrorizantes. O direito às correntes e sinos para avisar as crianças da sua chegada também fazem parte de todos os apetrechos da roupa. E no fim das contas, os sustos rendem para os pequenos e para os adultos também. Há até pouco tempo, o Krampus era conhecido apenas nessas regiões, mas desde o início do século XXI, ele tem sido representado na cultura norte-americana em cartões postais, histórias em quadrinhos e episódios de séries. A popularização ficou ainda maior com a franquia de terror Krampus e o filme de fantasia Krampus, o Terror do Natal, de 2015. Mas essa nem sempre foi uma tradição europeia aceita, sendo banida algumas vezes. A Igreja Católica chegou a proibir as celebrações por um tempo, e no início do século XX, o ritual foi proibido pelo governo fascista austríaco, pois era considerado uma criação dos social-democratas. No entanto, a tradição foi revivida com a queda do governo após a Segunda Guerra Mundial. Nesses desfiles, diversos homens se vestem como Krampus, marchando nas ruas, batendo sinos e assustando os curiosos. Mais de 1.200 austríacos se reúnem na cidade de Schladming a cada ano para se vestir como o demônio do Natal. E aí, você participaria de uma festa dessa, Má? Parece ser legal, né? Ainda mais na época, assim, do Natal, que na Europa é friozinho, né? E eu acho que seria legal, assim, pra pelo menos uma vez, sabe? Pra conhecer, pra ter a experiência. E é legal, né, que por mais como, assim, o Halloween e outras comemorações perdeu a essência, né, do que era antes, né? Hoje é mais o povo quer festejar, né? Não importa o que seja. Agora, eu queria saber se provavelmente tem, né? Alguém que realmente cultua o Krampus de uma forma verdadeira, assim, que seja uma coisa. Uma entidade, né? Como Que uma entidade, seja assim. uma coisa realmente verdadeira, sabe? Assim, que tenha fundamento e provavelmente existe, né? Não deve ser Sim, muito deve existir. conhecido, mas eu gostaria, assim, de saber como que é a forma com que eles adoram ou eles fazem essas coisas, essas oferendas pagãs ao Krampus. É interessante. E sabe uma coisa que eu reparei? A associação da figura de uma forma um pouco distante, mas talvez o nosso homem do saco. Porque ele anda com saco, coloca as crianças dentro e leva embora, e o Krampus tem aparições tanto ele com a cesta,
como com o saco. Tem até lendas que falam que ele coloca as crianças no saco e afoga elas num rio lá gelado, sabe, dentro do saco. Então, assim, talvez essa lenda do homem do saco possa ter um flerte com a lenda do Krampus. Sim, e já entrando nessa parte que é do nosso Homem do Saco aqui que nós temos no Brasil, nós temos a versão brasileira do Krampus, que é o Pensinique. No Brasil, algumas cidades do sul que têm uma maior influência alemã também possuem as suas próprias versões da criatura. Lá é conhecido como Pensinique, é uma variação de Pelzinikel, como ele é chamado no sul da Alemanha. A tradição é forte no município de Guabiruba, em Santa Catarina. Porém, sua aparência no Brasil é um pouco diferente. Ele se veste de roupas velhas, tem cabelo de palha e carrega um saco em suas costas. Segundo o folclore, nesse caso, o Pensinique guarda instrumentos para assustar as crianças e ele o usa para levar as crianças malcriadas consigo. Essa criatura era utilizada para amedrontar as crianças até a década de 1950. E sua história lembra bastante outra criatura do nosso folclore, conhecida como o andarilho ou homem do saco, em que Putz, pode crer, né? em contraste com a figura benevolente de Papai Noel, Krampus, por mais assustador que seja, vem para trazer uma espécie de equilíbrio às tradições de Natal, mostrando que existem consequências para seus atos. Na dúvida, é melhor se comportar, né? Eu acho que deve realmente deixar várias crianças assim em choque quando vai chegando a época de Natal. Eu me lembro quando eu era pequena, aí eu até tentava me comportar melhor para ganhar as coisas. Então a gente já vai se moldando nisso. É uma forma de controle ali, né, para você deixar a criança como eles faziam mais comportadas e mais traumatizadas também. Mas é bem interessante, eu acho que, como você falou, tem esse equilíbrio da figura do bem, da figura do mal, sabe? Dos atos, né? Das consequências de seus atos. E nada melhor do que trabalhar essa questão de aprender as consequências dos atos de uma forma lúdica, né? Pode ser sinistro? Pode. Mas não deixa de ser lúdica. É uma fantasia, é uma magia também que rola. Eu acho muito legal, sabe, essa que a gente a maioria das coisas que a gente conhece assim, sempre tem somente o lado mal, né? A gente É. vê assim, a gente fala sobre demônios e tal. É claro que tem essa parte, mas se existem demônios, com certeza existem anjos Uhum. e com certeza existem e com certeza existe Deus. Mas assim, a gente, pelo menos pra mim, né? Eu não penso muito nessa ordem. Eu penso mais Uhum. assim, nossa, existe demônio, existe o mal só. E pra mim, Sim. assim, o Krampus com o São Nicolau, que é o Papai Noel, eu acho interessante, assim, sabe? Que deixa. Você sabe que existe o bem, mas você também tem certeza que existe o mal, que é o Krampus aí, que se você der uma pesquisada, caso você não conheça, é claro, né? Tem várias pinturas do Krampus muito bizarras, assim, que chegam até ser muito estranhas no quesito envolvendo crianças, né? Especialmente, que deixa. Ele mata as crianças, né? Ou leva elas É, pro inferno, ele castiga, uma coisa assim. É pesado. Eu gosto da ideia do Krampus demônio, assim. Eu acho interessante ter, tipo, uma criatura assim, sabe? Eu curto essa ideia, até porque realmente é muito carregada a imagem dele. todas as imagens que são feitas por humanos, né, sobre ele, sempre são muito assustadoras. É,
como eu já falei nesse episódio várias vezes, vários quadros com ele, assim, são muito assustadores. Imagine você ver aquela criatura na sua frente, sim, deve ser assustador. É claro, né, que É, levando em conta que ele exista, assim como o Papai Noel, que provavelmente não existe, né? é. Mas é uma. Inclusive, é mais fácil o Krampus assistir do que o Papai Noel, né? Ah, sim, Vamos com ser certeza. sinceros, E né? levando em consideração que tudo isso seja verdade, né? Seria muito bizarro encontrar o Krampus por aí. E assim, ele tá num lugar bem apropriado, porque assim, nessas partes da Europa, tudo mais, é muito frio, principalmente nessa época do ano, e as florestas lá, né, também. Aí eu fico imaginando, vai uns séculos atrás, que ainda não tinha as grandes metrópoles, que eram aqueles vilarejos perto daquelas florestas, tipo Floresta Negra na Alemanha, umas florestas escuras, assim. Imagina um ser, eu acho que a arte deveria se apropriar mais desse personagem, num sentido de fazer mais coisa em relação ao terror, terror mesmo, né? Um horror, assim, no sentido filme de horror, com a figura, porque assim fazem filmes, mas ainda não são filmes que exploram essa imagem tão demoníaca dele, assim, pelo menos é a minha opinião. Sim, geralmente o Krampus já entrando um pouco, né, na parte de recomendações de filmes, de coisas em relação sobre o Krampus. É, todos os filmes, assim, 95% de filmes com o Krampus são filmes trash, sabe? Filmes feitos com o Uhum. orçamento de uma coxinha e uma Ah, Coca-Cola, sabe? inclusive, eu estava assistindo essa semana o Trecheira Violenta e eles estavam falando sobre um filme independente que é A Irmã do Krampus, uma coisa assim. Você chegou a ver? Ah, sim, sim. É um É, filme independente, é como você falou, os caras sem orçamento nenhum, aparece até o reflexo do diretor nas portas, sabe? Umas coisas bem assim. Pra quem gosta desse tipo de filme, é interessante, né? Mas é aquilo, filme independente, baixo orçamento, tipo, ai, gente, nem se apegue tanto, assim, sabe? É na qualidade, porque não tem. É pra passar o tempo pra você, tipo, se divertir, mas pra se divertir mesmo. é, E eles exploram também essa questão. caso você goste de filme muito ruim, né? Porque É, é muito ruim, como eu disse. 95% dos filmes sobre o Krampus são absolutamente horríveis, assim, sabe? e teria uns E 5% que você possa falar para indicar? Bom. olha, tem um que eu acho razoável, assim, que de qualidade boa, tem atores bons, tem a história é legal, que é o Krampus de 2015, tem a Toni Collette no elenco, eu adoro ela é uma excelente atriz, que é um filme de uma família que está passando o Natal, né? E o Krampus aparece na casa deles e vira um filme meio que tipo de home invasion, que é uma categoria que é tipo de você tá preso numa casa e tem algo tentando entrar, sabe, assim. Uhum. E é um filme divertido, assim, ele tem uns toques de comédia, ele tem umas partes que podem ser consideradas assustadoras, assim, mas no geral é um filme de suspense, meio comédia, assim, não comédia escrachada, mas Sim, é claro. um. Um humor peculiar, né? Eles É, têm. não é uma coisa escrachada, assim. E eu recomendo bastante, assim, é um filme divertido e é um filme do Krampus que se leva a sério, assim, em questão técnica, em questão de atuação, sabe, assim, que você vê que tem o mínimo de qualidade possível, né, para um Sim. filme. Então fica aí a recomendação Krampus de 2015.
É isso aí. Você tem mais alguma coisa para acrescentar pra gente, Má? Não, só gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu até agora. Muito obrigado. E se você puder nos seguir nas redes sociais, Mentes e Medos em todas. E também se inscrever no canal no YouTube, que é Mentes e Medos também. E é só, muito obrigado, Feliz Natal para quem está ouvindo e até a próxima. É isso aí, gente. Feliz Natal e cuidado com Krampus.